Eu aprendi muita coisa estudando em Coimbra, mas isso que eu vivi foi sensacional. Estudar ali foi absolutamente incrível, mas não é só sobre isso. É sobre estar num lugar com pessoas do mundo inteiro capazes de fazer você refletir sobre os seus valores, sobre a sua trajetória e fazer com que você se aproprie de todo o conhecimento. Eu não conhecia o Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra até ir para Coimbra e, por acaso, passar por lá e ver que eles têm um centro de estudo no direito da saúde muito impactante. Olha, basicamente, eles têm módulos regulares ao longo dos anos e eu fiz esses módulos, eu passei quase 2 anos indo e voltando de Coimbra, mas eles também têm um curso que acontece todo mês de janeiro, muito interessante, um curso de especialização em Direito da Medicina, que é muito interessante para todos os públicos, mas especialmente para os advogados. Aí você pode me dizer o seguinte: mas um curso em Portugal para advogado brasileiro, isso faz sentido? Olha, claro que faz. Primeiro porque a gente bebeu dessa fonte, né? O nosso sistema é muito do sistema lusitano, mas mais do que isso, o advogado português é um advogado que estuda muito e a gente tem muita coisa para aprender de fato com eles. Mas mais do que isso, direito não é apenas sobre lei. E quem já ouviu falar, por exemplo, na teoria tridimensional do direito, e todo advogado tem que ter ouvido falar na teoria tridimensional do direito, sabe que direito não é só lei. Direito é fato, valor e norma. E lá na Universidade de Coimbra foi muito interessante porque eu pude ver isso de uma maneira ainda mais ampla, convivendo com pessoas de todo o mundo, e eu quero contar essa história que foi muito impactante para mim. Na Universidade de Coimbra eu conheci a Silvia, uma juíza de Moçambique que me contou uma história incrível. Veja, ela, como juíza, tem a missão não apenas de julgar processos, mas de arbitrar muitas vezes disputas entre famílias, disputas que não fazem parte de uma ação judicial. Mas ela, como magistrada, exerce naquela cultura, naquela sociedade, um papel tão importante em que ela é chamada para decidir essas questões. E o que acontece? Ela diz que um dia chega no gabinete dela e eis que existem lá duas famílias esperando ela para decidir uma questão. Uma moça e um rapaz se casaram e a moça falou para o rapaz que era virgem. E o rapaz deu como dote para ela um baú de capulanas, basicamente um baú de lenços. O casamento aconteceu, a noite de núpcias chegou, e aí o que aconteceu? O rapaz percebeu que a moça não era virgem e ele quis desistir do casamento. Acontece que ao desistir do casamento, ele queria de volta o quê? O baú de lenços que ele ofereceu para ela. E o que ela dizia em sua defesa? Ela dizia: sim, eu de fato não sou mais virgem, mas ele soube disso no começo da noite de núpcias e mesmo assim ele desfrutou naquela noite. Então, olha, quem está certo e quem está errado, mas veja, por exemplo, quão transformador é você entender que no mundo existem pessoas que vivem de forma muito diferente de você, com valores muito diferentes dos seus, com uma cultura jurídica, inclusive, muito diferente daquela que a gente entende um processo judicial. E tudo isso compõe você para o resto da vida. Essas experiências definitivamente moldaram a mim e minha carreira. Elas me permitiram vivenciar ali muito mais do que uma outra cultura, muito mais do que uma imersão em uma outra regra. Elas me permitiram ampliar a minha visão de mundo a respeito da sociedade lusitana, da sociedade moçambicana, por exemplo, e de compreensões de toda a sociedade europeia. Hoje, como um advogado especialista em direito da saúde, alguém que tem um escritório na Avenida Paulista, que tem milhares de ações e que está estruturando um mais incrível curso jurídico para impactar e transformar a sua advocacia, eu posso dizer para vocês, olha, a experiência de estar ali dentro do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra foi muito impactante e decisiva para a minha carreira. Fazer um curso em Coimbra não é só sobre ter uma imersão em regras, em leis ou tampouco numa nova cultura. É abrir-se a uma nova experiência e fazer disso, no final de contas, algo impactante para você, do ponto de vista pessoal e profissional. E para mim foi algo absolutamente transformador. E enquanto você se prepara para, quem sabe, no próximo ano, você estar em Coimbra estudando com excelentes professores e profissionais, eu quero convidar você, advogado, para fazer parte do grupo de WhatsApp de Direito Médico e da Saúde que a gente criou. Se você quiser fazer parte disso, basta enviar um direct ou colocar aqui "eu quero", e eu vou enviar isso para você. Olha, reflita,
porque no próximo ano eu espero ver você em Coimbra.